propagação da luz, utilizando um modelo de raios luminosos que se deslocam em linha reta. Essa abordagem permite explicar diversos fenômenos de forma simples, sem considerar a natureza ondulatória da luz. Entre os fenômenos mais importantes estão a reflexão. Ela é responsável pela a formação de imagens em espelhos, e a refração, que descreve o desvio da luz ao passar de um meio para o outro. A óptica geométrica ela também analisa o comportamento de sistemas formadores de imagem, como espelho e lentes, definindo leis e princípios que determinam o tamanho, a posição e o tipo de imagem formada. Esses conhecimentos eles são essenciais para o fundamento de instrumentos como câmeras, óculos, projetores e microscópios. Além disso, eles também estão presentes em diversas aplicações do cotidiano, desde a visão humana até a tecnologia de precisão. Assim, a óptica geométrica constitui uma base fundamental para compreender como a luz se comporta e como pode ser utilizada em diferentes contextos científicos. Os espelhos planos, eles são superfícies refletoras totalmente retas que formam imagens por meio das leis da reflexão da luz, que eu vou já explicar. Eles produzem sempre uma imagem virtual, ou seja, que não pode ser projetada em uma tela. Isso é só a reflexão da luz, ela não pode ser projetada, pois ela resulta em uma continuação dos raios refletidos atrás do espelho. Além disso, a imagem formada é direta, mantendo a mesma orientação do objeto, e de mesmo tamanho sem ampliação nem redução. Ela não expande nem reduz. Outro aspecto importante é que a distância da imagem ao espelho é exatamente igual à distância do objeto à superfície refletora. Então, essas características elas tornam o espelho plano amplamente utilizados no cotidiano. A gente pode usar para tudo, como se maquiar, se arrumar, pentear o cabelo, tudo. Como ele pode ser usado em residências, estabelecimentos comerciais, academias, consultórios e veículos. Por fornecerem uma representação fiel do objeto sem distorções, eles facilitam a percepção de proporção e profundidade. O estudo dos espelhos planos é fundamental dentro da óptica geométrica, pois oferece a base para compreender a formação de imagens e para analisar sistemas ópticos mais complexos presentes em diversas tecnologias. Então, esse estudo sobre os espelhos planos é fundamental para complementar o assunto que eu expliquei no primeiro vídeo. Aqui está uma explicação sobre como é refletida a imagem no espelho plano. Aqui está o espelho, aqui está o objeto e aqui está a imagem refletida, que é a reflexão da luz desse objeto e está formando aquele objeto. Dá pra ver que no objeto e na reflexão tem a mesma altura, não reduz nada, nem tamanho, nem profundidade, nada. É apenas uma reflexão. O que está aqui vai ser refletido lá, sem mudar nada. Nem altura, não reduz, não amplia nada. Olha, o que está aqui, está lá. Os espelhos esféricos são superfícies refletoras curvas que fazem parte de uma esfera. Não é que nem o plano que eu acabei de explicar, eles fazem curvas. Eles também se dividem em dois tipos, côncavos e convexos, cada um com características específicas na formação de imagens. O espelho côncavo possui a superfície refletora voltada para o interior da curvatura.
Ele pode formar diferentes tipos de imagem dependendo da posição do objeto. Imagens reais ou também virtuais, ampliadas ou reduzidas, o que torna útil em refletores, lanternas, telescópios e espelhos de aumento, que é para expandir. Já o espelho convexo tem a sua superfície refletora voltada para fora e forma sempre imagens virtuais, diretas e menores do que o objeto. Por oferecer um campo de visão maior, é amplamente utilizado em retrovisores de veículo e em sistemas de segurança. O estudo desse espelho permite compreender fenômenos como foco, centro de curvatura e raio da esfera, além de analisar o comportamento da luz ao encontrar superfícies curvas. Esses conceitos eles são essenciais para o desenvolvimento de diversos instrumentos ópticos e para entender aplicações tecnológicas presentes no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Um dos exemplos que podem ser mostrados aqui sobre espelhos esféricos são os que pessoas que usam o transporte público veem muito, que são esses espelhozinhos que ficam em diferentes partes do ônibus, que é bem visto por pessoas que usam o transporte público. Quando você olha para cima, tem um desse em todos os transportes públicos, para você olhar o que tem ao seu redor. Nessa imagem é uma bela representação da diferença dos dois. Aqui dá para ver que o espelho côncavo, eles curvam para dentro como uma colher. Eles convergem a luz, podendo formar imagens reais ou virtuais, maiores ou menores, dependendo da posição do objeto. Por exemplo, eles são usados em retrovisores de carro ou faróis. Já o espelho convexo, eles curvam para fora, como o verso de uma colher. Eles divergem a luz, sempre formam imagens virtuais, diretas e menores, ampliando o campo de visão. Dá para ver que eles são totalmente diferentes. O que um faz, o outro faz diferente. A refração da luz é um fenômeno óptico que ocorre quando um raio luminoso passa de um meio para o outro com densidades diferentes, como quando ela vai do ar para a água ou quando ela vai do vidro para o ar. Ao atravessar essa interface, a velocidade da luz muda, fazendo com que o raio sofra um desvio em seu trajeto. Esse desvio ele é responsável por efeitos muito comuns no cotidiano, como a aparência quebrada de um objeto parcialmente submerso ou a impressão de que o fundo de uma piscina é mais raso do que realmente é. Essa refração é descrita matematicamente pela lei de Snell, que relaciona os ângulos de incidência e refração aos índices de refração dos meios. Quando a luz passa para um meio mais refringente, ela se aproxima da normal. Quando passa para um meio menos refringente, ele afasta-se dela. Este fenômeno ele é fundamental para o funcionamento de lentes como essa, óculos, câmeras fotográficas, microscópios, telescópios, primas e fibras ópticas. Assim, compreender a refração da luz é essencial para explicar a formação de imagens e para entender diversas aplicações científicas e tecnológicas também, presentes no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. A lei de Snell, também chamada como a lei da refração, descreve matematicamente como a luz muda de direção ao passar de um meio para outro com diferentes índices de refração.
Essa mudança ela ocorre porque a velocidade da luz ela não é a mesma em todos os materiais, como ao atravessar a interface entre dois meios, como o ar e a água. A luz pode se aproximar ou até mesmo se afastar dela, do que é considerado normal, que isso varia dependendo da sua velocidade nos meios envolvidos. A lei é expressa pela equação que eu vou deixar aqui em cima, em que N1 e N2 são índices de refração dos meios, enquanto 0,1 e 0,2 eles representam os ângulos de incidência e refração. Essa relação ela mostra que ao entrar em um meio mais refringente, a luz meio que diminui sua velocidade e se aproxima da normal. Agora, já ao passar por um meio menos refringente, ela aumenta a velocidade e se afasta da normal. A reflexão da luz é um fenômeno óptico que ocorre quando um raio luminoso ele atinge uma superfície e ele retorna para o meio de origem, de onde ele veio. Esse processo ele acontece porque certos materiais eles não permitem que a luz penetre completamente, desenvolvendo parte dela ao ambiente. A reflexão ela é essencial para a visão humana, pois é através da luz refletida que conseguimos enxergar os objetos ao nosso redor. A reflexão ela é regida por duas leis fundamentais. A primeira lei afirma que o raio incidente, o raio refletido e a normal, a superfície estão sempre no mesmo plano. Já a segunda lei, ela estabelece que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Essas regras elas permitem prever com precisão como os raios luminosos se comportam a interagir com diferentes superfícies. Também existem dois tipos principais de reflexão: a regular, onde ela ocorre em superfícies lisas, como espelhos, como o que está atrás de mim, que elas formam uma imagens nítidas, e a difusa, que acontece em superfícies irregulares, espelhando a luz em várias direções e permitindo que vejamos objetos de qualquer ângulo. A reflexão da luz ela também está presente em espelhos retrovisores, espelhos e retrovisores, periscópios, sistemas de iluminação e em muitos fenômenos cotidianos. Ela é uma das bases da óptica geométrica e fundamental para entender a formação das imagens. Eu vou deixar alguns exemplos no slide abaixo. Slide que vem. A dispersão da luz ela é um fenômeno óptico que ocorre quando a luz branca se separa em diferentes cores ao atravessar um meio refringente, como um prisma ou até uma gota d'água. Isso acontece porque cada cor da luz possui um comprimento de onda distinto e ao passar por um material, cada uma sofre um desvio diferente. As cores de menor comprimento de onda, como o violeta e o azul, desviam mais, enquanto as de maior comprimento de onda, como o vermelho, desviam menos. Esse processo forma o chamado espectro visível, composto pelas 7 cores, que são tradicionalmente conhecidas como
o vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, o azul, o anil e o violeta. A dispersão explica fenômenos naturais como o arco-íris, que surge quando a luz solar atravessa gotas de chuva, sofrendo refração, reflexão interna e separação das cores. A dispersão também é fundamental em tecnologias como espectróscopos, utilizado para identificar substâncias pela análise da luz emitida ou absorvida. Além disso, ela está presente em lentes, prismas, fibras óticas e em estudos astronômicos que investigam a composição das estrelas. As lentes são dispositivos ópticos transparentes capazes de desviar os raios de luz graças à sua forma e ao material de que são feitas. Elas funcionam com base na refração, ou seja, na mudança de direção ao passar de um meio para o outro. As lentes podem ser encontradas em diversos instrumentos, como o óculos, as câmeras, os microscópios e telescópios, sendo fundamentais para corrigir a visão e ampliar imagens. Existem dois tipos principais de lentes: convergentes e divergentes. As lentes convergentes, geralmente com um formato mais espesso no centro, fazem os raios de luz se aproximarem e convergirem em um ponto chamado foco. São usadas para corrigir a hipermetropia e em aparelhos que necessitam da ampliação. Já as lentes divergentes possuem bordas mais espessas e fazem os raios se afastarem, sendo utilizada para corrigir a miopia. A distância focal, posição dos objetos e tipo de lente determinam o tipo de imagem formada, que pode ser real ou até mesmo virtual, invertida ou direita. Pode ser também maior ou menor. O estudo das lentes permite compreender como os sistemas ópticos funcionam e como a luz pode ser manipulada para melhorar a visão, capturar imagens ou até mesmo analisar detalhes microscópicos. A ondulatória é a área da física que estuda as ondas. Fenômenos capazes de transformar energia de um ponto a outro sem transportar matéria. As ondas, elas estão presentes em praticamente todos os aspectos do cotidiano, do nosso dia a dia, desde o som e a luz até ondas no mar e sinais transmitidos por rádios ou até mesmo celulares. Compreender esse campo é essencial para entender como diferentes formas de energia se propagam e interagem com o ambiente. As ondas podem ser classificadas de diversas maneiras. Quanto à natureza, podem ser mecânicas, como o som
e as ondas na água, que precisam de um meio material para se propagar, ou eletromagnéticas, como a luz, que podem também se propagar até no vácuo. Quanto à direção de vibração, podem ser transversais, quanto a oscilação é perpendicular à propagação, ou longitudinais, quando ambas ocorrem na mesma direção. Os principais elementos das ondas incluem comprimentos de onda, frequência, período, amplitude e velocidade de propagação. A relação entre essas grandezas permite analisar e prever o comportamento ondulatório. O estudo da ondulatória é fundamental para áreas como telecomunicações, até mesmo a medicina, a música, a astronomia e a engenharia. Os fenômenos ondulatórios são comportamentos característicos das ondas quando elas se propagam e interagem com diferentes meios ou obstáculos. Eles ajudam a compreender como a energia se distribui no espaço e são fundamentais para o funcionamento de diversas tecnologias. Entre os principais fenômenos, destaca-se a reflexão, quando a onda retorna ao encontrar uma superfície, como ocorre no eco. Há também a refração, que é a mudança de velocidade e direção da onda ao passar de um meio para o outro. Visível quando um objeto submerso parece quebrado. Outro fenômeno importante é a difração, que acontece quando a onda contorna obstáculos ou até mesmo atravessa aberturas, espalhando-se. A interferência ocorre quando duas ondas se encontram, podendo se somar. Isso é chamado de interferência construtiva, ou elas se anulam parcialmente, que isso é chamado de interferência destrutiva. Já a ressonância surge quando um corpo vibra com maior intensidade ao receber energia na sua frequência natural, sendo essencial em instrumentos musicais. Ondas estacionárias e acústicas. Elas são fenômenos importantes para compreender como o som se propaga e como certos padrões vibratórios se formam. Ondas estacionárias surgem quando duas ondas da mesma frequência e amplitude se propagam em sentidos opostos no mesmo meio, interferindo entre si. Essa interferência, ela cria regiões fixas. Os nós, onde não é a vibração, e os ventres, onde há a vibração máxima. Esse tipo de onda, ela não se desloca ao longo do meio, ela parece parada, embora seja fruto de duas ondas em movimento. Este fenômeno é fundamental no funcionamento de instrumentos musicais, como as cordas de um violão e tubos sonoros.
As ondas acústicas, por sua vez, são ondas mecânicas longitudinais responsáveis pela propagação do som. Elas dependem de um meio material como o ar, a água ou sólidos, e sua velocidade ela varia conforme a densidade e a elasticidade do meio. Quando ondas acústicas formam padrões de reflexão dentro de cavidades ou tubos, podem gerar estacionárias sonoras, definindo frequências de ressonância. É assim que instrumentos como flautas, apitos e órgãos produzem notas específicas.